Render graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. São novas a cada manhã, se renovam a cada dia. Hoje, nesse domingo, um poucozinho aí de frio aí, nós gostaríamos de estarmos estudando aqui alguns textos bíblicos em Marcos e Jeremias. Fazemos uma reflexão no texto de Marcos no Novo Testamento, no capítulo 8. Aqui no texto de Marcos, capítulo 8 até o capítulo 10, nós temos aqui umas principais, pelo menos três principais predições da paixão de Jesus, que está embutido no capítulo 8 ao capítulo 10. Jesus vai anunciar sua morte, Jesus vai sofrer, ser rejeitado, ele vai ser morto, ressuscitará depois de 3 dias, no capítulo 8, verso 31. Nós temos Jesus que vai se entregar também, será morto e vai ressuscitar também no capítulo 9, 30, 31. E nós temos Jesus que será entregue, condenado, escarnecido, açoitado, morto, ressuscitará depois de 3 dias no capítulo 10, verso 33 e 34. Mas nós temos aqui também as predições de Jesus, nós temos as falhas dos discípulos de Jesus. Nesse texto de 8:31, nós temos uma falha no 8:32, 33, que Pedro vai pedir provas de Jesus, quem Jesus é, né? No capítulo 9, 30, 31, nós temos no versículo 32 do capítulo 9, os discípulos não vão entender o que Jesus diz e eles estão com medo de perguntar a Jesus sobre isso. Na verdade, eles andaram 3 anos com Jesus e não entenderam o que Jesus falou, e depois de Jesus ressuscitar, ele vai se encontrar com ele e vai subir ao céu, e mesmo assim, um pouco antes, eles também não vão entender o que Jesus estava dizendo, o que Jesus ensinou nesses 3 anos, né? Só com o tempo que eles vão perceber o que Jesus estava fazendo. No capítulo 10, 33 e 34, nós temos no 35 ao 37, Tiago e João que vão pedir para Jesus para se assentar próximo a Jesus na glória dele, no trono, né? Do lado dele ali no trono. Então essas são as falhas dos discípulos nesses anúncios da morte de Jesus. Então o que Jesus está ensinando para esses discípulos, na verdade? No capítulo 8, 33 ao capítulo 9, 1, Jesus vai ordenar que eles neguem a si mesmo, que tomem a sua cruz e que sigam a Jesus. Esse é um ensino dele para os seus discípulos, para aqueles que seguem a Jesus, para aqueles que estão com ele, que acreditam naquilo que ele diz ser. No capítulo 9 também, de 33 a 50, vai dar resposta aí para o 30, 31 e para o 32 também. Jesus ensina que o primeiro deve ser o último e que aquele que recebe as crianças em seu nome, recebe a ele também. Então ele está ensinando para os discípulos que quem quer ser o primeiro vai ser o último. E as crianças também pertencem ao reino de Deus. Nós sabemos esse texto é bem antigo. E depois desse ensino discipulado de Jesus para os seus discípulos aqui, no capítulo 10, 38, 45, Jesus ensina que para serem grandes, eles devem ser como aqueles que servem primeiramente, né? Devem se tornar servos, e ele veio para servir, ao dar a vida dele em resgate da humanidade. Então a questão do lava-pés, que Jesus vai lavar os pés, e ele vai então mostrar que ele é um humilde, ele é o servo, e que os seus discípulos também devem ser dessa maneira. Bom, por causa dessa falha dos discípulos, dessa incredulidade, no começo aqui do capítulo 8, nós temos aqui a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, né? E depois os fariseus pedem um sinal para Jesus, e depois Jesus vai falar com os discípulos sobre o fermento dos fariseus e os fermentos de Herodes, e os discípulos não estão entendendo ainda o que acontece. Nesse bloco, nesse meio do capítulo 8 ao capítulo 10 aqui, principalmente que no capítulo 8, no versículo 22, acontece algo em Betsaida, né? Que o cego que aparece diante de Jesus, que trazem esse cego até Jesus. E o texto diz assim: então chegaram a Betsaida, no versículo 22 do capítulo 8. Eles trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então Jesus vem aquele cego até ele pega o cego pela mão e leva esse cego fora da aldeia.
né? Talvez ali por questão das pessoas se levantarem contra Jesus, e por causa da incredulidade também, por causa também da hostilidade contra Jesus e seus discípulos. Então Jesus vai para um lugar mais particular com este homem, tá bom? Olha só, a gente tentando fazer uma questão com essa falha dos discípulos, né? Dessa incredulidade, desse não aprendizado dele, do que eles estão com Jesus e não estão aprendendo o que ele está falando. Então Jesus tira esse homem para fora pela sua mão, cospe nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Olha só, nós temos 3 casos pelo menos de curas de cegos. Do caso do Bartimeu, que Jesus fala para ele e Bartimeu volta a enxergar. Nós já discutimos isso e já explicamos que Bartimeu enxergava. Num dado momento ele ficou cego e Jesus vem e fala com ele e ele é curado. Num outro caso, Jesus fala para o rapaz para ele ir até a fonte de Siloé e lavar os seus olhos, e ele foi e fez o que Jesus falou e ele é curado. E aqui Jesus então pega o cospe nos olhos do cego e ele vai lhe perguntar para o cego, né? Você vê alguma coisa? E o homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam, né? Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Engraçado que ele tira o cego. A gente não sabe por que acontece. Poderia ser essa questão mesmo de incredulidade e hostilidade das pessoas que estavam em Betsaida ali. E Jesus fala assim: você não volta para a aldeia, você vai direto para a sua casa aí. Então, nesse contexto aí do capítulo 7, do capítulo 8 também até o 10, nós temos talvez o foco de Jesus seja no entendimento dos discípulos deles, na resposta do homem, por ser análoga, né, à limitação ali da percepção dos discípulos em função daquilo que Jesus estava ensinando para eles, né? Então eles estão, né, eu estou trazendo para cá, talvez não seja esse o texto, mas puxando um pouquinho para eles, não estavam entendendo, eles não estavam enxergando o que Jesus estava ensinando para eles. Vendo vagamente, tanto é que o cara não via. Daqui a pouco Jesus coloca o cuspe lá no rosto, nos olhos do cego. Ele começa a ver vagamente, né? Assim como o cego, as pessoas também meramente parecem árvores que andam, né? Ele está vendo as pessoas andando. Ele talvez nunca tinha visto, mas sabe o que é uma pessoa. E ele está vendo aparecendo ali com uma árvore ali e andando, mas ele não enxerga claramente, né? A cura do cego, então, por Jesus aqui no caso aqui, é feita por etapas. Então Jesus faz o cospe, o cara não enxerga, depois ele continua ainda coloca a mão sobre a visão, sobre os olhos dele, e ele enxerga, né? Por etapas. Talvez também seja esta questão da nossa interpretação aqui dos discípulos, da sua incredulidade também, que foi por etapa. Nós poderíamos apoiar esse nosso pensamento nos versículos aqui, que são os versículos que nós estamos lendo aqui do 22 a 26, relacionados com pelo menos aqui quatro termos. Se nós contarmos a visão aqui, nós vamos ter aqui mais ou menos uns 6 termos aqui, os cegos no caso, de que fala relacionado com a questão de ver, de enxergar. Não via, vendo vagamente, e começa a ter a visão, né? É interessante porque a gente embasa o pensamento um pouquinho nessa questão dos discípulos, porque no versículo 27 em diante vai ser a confissão de Pedro. Mas no versículo 29 especificamente, Jesus vai perguntar: e vocês, quem dizem que eu sou? Porque as pessoas estavam dizendo que ele era um profeta, que ele era Jeremias, que ele era Elias e tal. E aí Jesus pergunta para os discípulos dele, para os seguidores dele: e para vocês, o que vocês dizem que eu sou? Né? Onde vai ter a famosa declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa vai ser a declaração de Pedro, que logo depois
vai falar algo para Jesus, e Jesus vai dizer para Pedro, né? Jesus fala assim, Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fala assim, nossa Pedro, muito bem, isso foi te revelado pelo Espírito, né? E sobre esse entendimento de que você diz que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, que eu vou fundamentar a minha igreja, o meu povo, né? A igreja são as pessoas, não é um estabelecimento, não é 4 paredes. A igreja são as pessoas. E só que depois, logo depois, Jesus vai falar sobre a sua morte, e Pedro diz, não Senhor, não fale isso, o Senhor não vai morrer e tal. Aí Jesus fala para Pedro, arreda de mim, Satanás, ou seja, para trás de mim, né? Do Pedro que falou agora há pouquinho que ele era o Filho de Deus vivo, vai dizer para ele, na tentativa até de impedir o caminho de Jesus para chegar até o seu alvo, que era a cruz, e Jesus vai dizer para Pedro, você arreda para mim que você está sendo usado por Satanás. É interessante, porque Satanás é o inimigo, né? Então nós vemos aqui a questão de etapas. E o que eu gostaria de nós podermos entender um pouco aí, a gente teria que cada um ler a Bíblia e pedir a direção do Espírito Santo para poder ensinar, para poder revelar as coisas que Deus tem para nós. Porque no texto de Jeremias, que eu falei para vocês que nós íamos trabalhar com o Marcos Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13 de Jeremias, nós temos algo que Deus fala ao profeta para falar para o povo de Israel. Porque, diz assim o texto, porque o meu povo cometeu 2 males. Quais foram os 2 males que o povo de Israel cometeu? Deus está falando com Jeremias a partir do capítulo 1, que ele traria sobre Judá e Jerusalém um julgamento, né? E aqui por causa da rebeldia do povo, porque o povo não entendia o que Deus está falando. Não é que o povo não entendia. Na verdade, como hoje, nesse domingo que nós estamos aqui, dia 29, as pessoas estão ouvindo pastores, falsos pastores mentirosos, do que a própria palavra de Deus. Procuram nesses pastores uma direção e estão seguindo cegamente e não buscam o entendimento da palavra. O texto bíblico diz que o meu povo perece porque tem falta de conhecimento da palavra. Então nós temos aqui Deus falando com Jeremias que vai trazer um julgamento que seria os babilônios contra a terra de Jerusalém, contra a terra de Judá, por causa da rebeldia do povo. Bom, é interessante porque quando você olha o texto, eu estava comentando com a minha esposa, Suzana, que parece que Deus é um Deus meio grego, né? Aquele Deus cheio de vontades, aquele Deus com sentimentos humanos, de que Deus precisa do povo, porque vocês me abandonaram, porque vocês não sacrificam mais a mim, e sacrificam aos Balaíns, aos Baals, e vocês me deixaram, eu trouxe vocês, eu libertei vocês, eu escolhi vocês, mas vocês me deixaram. Parece que Deus está ali todo sentimental, todo dolorido, né? Porque o povo abandonou ele. Poxa, mas que Deus é esse que, se é o Deus criador de todas as coisas, por que tem sentimento? Aí nós fomos conversar e ela me abriu os olhos, interessante, que é uma coisa simples, porque o povo de Israel seria o povo, ou é o povo que foi chamado por Deus, através de Abraão, para ser a luz do mundo, para ser o representante de Deus, para ser a embaixada de Deus nesse mundo, o povo que serve ao Deus único, um povo monoteísta que serviria ao Senhor, a Yahvé, o Elohim de Israel, né? Então com esse povo ele tem que chamar a responsabilidade, porque o povo foi o povo que ele escolheu e que ele abençoou e que ele libertou para que pudesse ser exemplo para os outros povos. Mas justamente esse povo que ele libertou, e eu trago hoje também isso em função da igreja, a mesma coisa, são um povo que está se rebelando contra ele. Prefere ouvir falsos profetas, ouvirem mentiras, do que ouvir a verdade. E o que estava acontecendo aqui? Existia profeta, entre eles aqui o Passur, mais para frente no texto de Jeremias, que vai profetizar coisas erradas, e inclusive vai querer prender Jeremias, vai prender Jeremias, vai colocar Jeremias no tronco e vai machucar Jeremias, né? Mas era um profeta falso e o povo seguia aquele profeta, aquelas mentiras todinhas, né? Então Deus está chamando o povo aqui por causa de uma rebeldia, dizendo esse tipo de coisa. Então esse Deus aqui não é um Deus grego, não é um Deus cheio de vontades humanas, como Zeus, como Júpiter, como Minerva, como Afrodite, como todos aqueles deuses que estavam ali naquele panteão, tanto o panteão romano como o panteão também grego, né? Nessa luta entre eles, nós sabemos que na guerra de Troia, na questão
dos troianos e dos gregos, existia uma cisão no meio dos deuses do Olimpo, né? Do Monte Olimpo. Uns apoiavam os troianos, inclusive Zeus, o maior deus, e uma parte dos deuses apoiavam os gregos. Então era uma briga de deuses, né? E faziam falcatruas entre eles. Esse deus aqui não é o deus romano, nem o deus grego. Ele é o único deus. Então ele está chamando o povo dele, né, a responsabilidade, a retornar do mau caminho que tomaram. E aí ele vai falar para Jeremias esse tipo de coisa, porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonou a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram cisternas rachadas ou cisternas rotas que não retêm a água. Na Palestina, o grande problema ali do Oriente Médio ali, a questão é água. Tem petróleo, mas não tem água. É difícil ali. Então nessa Palestina nós tínhamos três tipos de fontes de água, que era primeiramente a melhor água, que era a água corrente, que era a água que fluía de uma nascente, né, ou de um córrego, e chamado de água viva, né? Nós temos também a segunda, que seria a água subterrânea, que pode ser do poço, retirada com um balde do poço, né? E a última água, que é a água que era coletada em cisterna, um poço cavado na pedra calcária, e era rebocado, e ali a água da chuva era recolhida. Só que esse poço que Deus está falando aqui, que eles cometeram um erro, né? 2 erros na verdade. O primeiro foi ter abandonado a Deus a fonte de água viva. O olho d'água, né? Que brota e não para. Não para. Eu lembro que nós fomos uma vez lá em Pindamonhangaba alugar uma casa para passar o Natal. E ali tinha piscina, e do lado da piscina tinha um olho d'água. Aquilo não parava, aquilo subia, uma coisa maravilhosa, uma mina, né, de água. Então deixaram essa água pura, essa água límpida, e cavaram para eles cisternas. E engraçado que nessas cisternas, por causa da chuva, ela ficava cheia de lodo embaixo dela. Ficava aquele bloco de lodo, então não era uma água tão pura assim. E mesmo essa água aí, o que estava com essa cisterna acontecendo, que elas estavam rachadas. Saía as águas que eram recolhidas da chuva nas cisternas, se tivesse rachada, ia sair a água, ia sobrar só o lodo. E era isso que o povo estava fazendo, abandonando o manancial de águas vivas e cavando e retendo para si, cisternas rotas, que não retinham água, rachadas, que não suportavam a água. Mas Deus estava chamando o povo para voltar do caminho errado deles, né? E colocando essa rebeldia do povo, o amor de Deus representado pelo seu cuidado pelo povo de Israel, e essa questão deles, a rebeldia, se afastando cada vez mais, seguindo aos seus deuses. Aqui eu falo deuses, são os Elohims também, mas não são só deuses que nós achamos que no céu, são todas as coisas que estão na nossa vida mais importante do que Deus, né? Então nós podemos ter, já comentamos várias coisas, nós podemos ter um carro, podemos ter uma casa, podemos ter um emprego, podemos ter uma conta bancária, podemos ter um marido, uma esposa, filhos, que são os nossos deuses, que estão em primeiro lugar. E Deus, o Deus Yahvé, Elohim de Israel, o Deus único, o Deus criador dos céus e da terra, cada vez mais indo para o último lugar lá. Então nessa questão aqui, talvez também hoje nós estejamos como esse cego, né? Ali interessante que as pessoas levaram até Jesus, ele não enxergava, ele não sabia nada. E mesmo ali Jesus fazendo com ele, foi por etapas. Uma primeira etapa ele consegue ver mais ou menos, e na segunda etapa, quando ele coloca as mãos sobre os olhos daquele cego, ele começa a enxergar. O que Deus também está ali tentando falar através de Jeremias ao povo é a mesma coisa. Que eles não estão enxergando, eles não estão compreendendo o que Deus era para eles, né? O texto bíblico diz que Deus achou Israel no meio do caminho como uma criança que foi largada, ainda ensanguentada no sangue da mãe. E ele pegou aquela criança e ele cuidou, ele limpou, ele cuidou, ele amamentou. É como interessante porque homem não faz isso, né? Quem faz isso é a mulher que faz isso, a mulher que tem esse sentimento. O homem não tem o sentimento de pegar uma criança e limpar e tirar aquele sangue, aquela crosta, aquelas coisas, né? E deixar a criança ali limpa, pura. Esse amor maternal de Deus para com o ser humano. Às vezes nós não conseguimos enxergar, às vezes nós não conseguimos entender como os discípulos. Deus está falando algo para nós,
Deus está usando outras pessoas para falar conosco, Deus está usando situações em que nós nos apresentamos. Hoje no mundo, especificamente da injustiça social, da maldade do ser humano, nós temos aí vários problemas acontecendo no mundo de guerras, de pessoas imigrantes que estão fugindo e não há sensibilidade, né? Parece-nos que Deus está falando o que falou para Jeremias e o que os discípulos não estavam entendendo. Hoje em 2021, nesse mês de agosto, nesse dia 29 aqui de agosto, de que é para você ver, você enxergar e você ser a diferença. E o Israel era para ser a diferença. Os discípulos era para serem a diferença naquilo que Deus estava ensinando para o povo de Israel, naquilo que ele ensinou para o povo de Israel, e no caso dos discípulos, aquilo que Jesus estava mostrando, que Jesus estava ensinando para eles. Eu vim por esse motivo, eu vou sofrer isso, mas vocês precisavam entender o porquê disso, e vocês então serem canais, tanto Israel do meu amor para o mundo, como também dos discípulos. Jesus fala que ele não veio acusar o mundo, ele não veio condenar, ele veio libertar. Libertar do quê? Libertar da nossa maldade, da nossa inconstância, da nossa frieza, do nosso desamor, da nossa arrogância. Principalmente para mim a arrogância maior hoje dos chamados evangélicos, que acham que são porque dizem que são de Deus. Eles dizem que são de Deus. Eu não sei se eles são de Deus realmente. Quem sabe é Deus. E Deus conhece o coração das pessoas, né? Então eu tenho vergonha de falar que eu sou evangélico pelo que o evangélico está se apresentando hoje neste mundo que Deus criou tão maravilhoso. Nós temos que cuidar desse mundo, sim. Nós temos compromisso, porque nós somos colocados aqui, é um mundo que ele criou como o Jardim do Éden, e nós somos colocados aqui para também cuidar desse mundo. Então nós temos aqui um chamado à contra-rebeldia, porque eles estavam rebeldes, o povo de Deus, contra o próprio Deus, adorando os outros balaíns, os outros deuses, falsos deuses, né? E deixando a fonte de água viva. E também deixarmos nosso discernimento, não para que nós pudéssemos ter cuidado, como Jesus falou no capítulo 8, mesmo um pouquinho antes, sobre o fermento dos fariseus, o fermento do Herodes, do governante, que era o governante da época lá também, na Palestina também. Então você ter cuidado com o fermento, e que você deveria então entender, né, tudo os ensinos que eles estão fazendo. Não que a gente continue cego, mas pelo que a gente olha, pelo que a gente lê, pelo que a gente entende do que é falado do amor de Deus, do amor de Jesus, nós começamos a enxergar. Talvez a princípio homens como árvores, né? Mas depois nitidamente, né? O processo pode ser o cuspe, pode ser a mão, pode ser a palavra de Jesus, mas o processo termina no quê? Na limpidez do nosso olhar, naquilo que nós estamos vendo, que é o principal, que seria o amor de Deus, o amor de Jesus pela humanidade. O que eles fizeram para que nós pudéssemos então ter a visão de uma liberdade, de um caminho a seguir, não um caminho errado, um caminho que nos leva a adorar outras coisas, a não ser a esse único verdadeiro Deus, por meio de Jesus Cristo, o Filho dele, que veio ao mundo e se entregou. Então nós temos aqui toda essa questão de ver, né? Você vê, você está abandonando a água límpida também, a água pura, a água que é corrente, a água que flui da nascente, do olho d'água, do córrego, né? E buscando coisas que não são de Deus, e com águas sujas e cisternas que não retêm as suas águas. E também a questão dos discípulos que não entendiam o que Jesus falava. E ele então pode ser que esse caso seja sai fora, né, da aldeia, e não volta para a aldeia, volta para casa. Interessante, né? De poder mostrar que ele trabalha para que aos poucos a gente possa ver. Pode ser de uma vez só, como foi com Bartimeu, e pode ser em etapas, como foi com esse cego aqui. Então que nós possamos entender toda essa graça, todo esse amor, toda essa bondade de Jesus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a resede, né? De Deus, a bondade e sua benignidade para conosco. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua vida na semana que se inicia, e que Ele derrame graça sobre a tua casa, porque Ele é bom e as misericórdias dele duram para sempre. Amém.